Querido, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui com vocês. Aqui eu prometi ao nosso irmão Isaac que em breve eu estaria aqui. Glória a Deus. Aí, de vez em quando, o nosso irmão Isaac dizia: que dia o pastor vai pular? Aí eu disse: estou esperando o bolo crescer. Aleluia. Amém. Graças a Deus, querido. E ontem, antes de ontem, não foi? Eu passei aqui e prometi ao nosso irmão Isaac que estaria aqui nesta noite, deixando alguns irmãos ali na sede para dirigir o trabalho e vir até aqui ouvir também dos irmãos, que a gente aprende tantas coisas maravilhosas. Eu mesmo não sabia se já tinha esse grupo aqui, né? Esse grupo de senhoras. Então a gente passa a ver, né? Ouvir e ver ao mesmo tempo. Mas eu estava com muita saudade de vocês. Eu estava com muita saudade. O nosso irmão Dedé, que passamos muitos tempos aqui, ele como o dirigente dessa congregação, e ainda está aqui ajudando, né? Ajudando, aqui orando, aqui partilhando de cada trabalho. O Evangelho, ele é assim, às vezes ele é compreendido por alguns e às vezes rejeitado por outros. Às vezes por a pessoa não entender, não compreender, às vezes passa a rejeitar. O nosso irmão Gervásio dizendo que o seu cunhado lá em Cipó, ele há muito tempo que ele tem rejeitado o Evangelho, e essa semana ele ligou para ele e disse: Gervásio, se eu soubesse que o Evangelho faz tão bem a Aleluia. gente, eu tinha aceitado Jesus antes. Eu perdi muito tempo fora do Evangelho, porque muitas das vezes as pessoas ignoram, às vezes por não conhecer. É o que diz a palavra: errais, pois não conhecerdes as Escrituras, porque elas declaram coisas de nós, né? É muito importante isso na nossa vida. Querido, nós lemos aqui uma passagem, rapidamente aqui, que ainda conheci a casa de Isaac ainda nessa noite, então não vai ser longa a palavra que eu vou dar. Vou deixar para outra oportunidade estar aqui com vocês em um culto de ensino, um culto de oração aqui. E nós lemos uma passagem bíblica que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7. Essa é uma da terceira ressurreição de Jesus, porque uma aconteceu na casa de Jairo, a outra aconteceu na casa de Marta e Maria, a ressurreição de Lázaro, e essa ressurreição que aconteceu lá na saída da cidade de Naim. Glória a Deus. Nós observamos aqui que lá na cidade de Naim não era uma cidade tão grande, porque ela era cercada de um muro e só existia uma porta. Era uma porta de entrada
e a porta de saída. Quem saísse da cidade teria que encontrar com alguém que também fosse entrando na cidade. E a Bíblia declara que uma certa mulher que já estava sofrendo porque tinha perdido o seu marido, e ela era viúva, só restava agora um filho, o único filho que ela tinha, que estava ao seu lado para consolar aquela mulher pela perda do seu marido. Glória a Deus. E vocês sabem muito bem que naquela época não era como na época de hoje. As viúvas hoje são protegidas, dificilmente uma viúva para não ter um salário. E naquela época não, morrendo o marido, se o marido deixasse alguns bens para aquela mulher ainda estava feliz na sua vida. Se não deixasse bens, ou a pessoa mais próxima, o filho mais próximo, teria que cuidar daquela viúva, daquela mulher. Ali, se não tivesse um filho, seria um parente mais próximo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher morava na cidade de Naim. Vocês sabem que uma cidade pequena, vamos comparar com aqui, com Tucano de Fora. Todo mundo é parente. Quem não é parente aqui, é amigo mais chegado aqui, nesta cidade. Qualquer coisa que acontecer aqui neste povoado aqui, vai abranger, vai contaminar todas as pessoas que estão presentes, porque quem não é parente, é amigo bem chegado. Então eu quero voltar para a cidade de Naim. Naim era uma cidade pequena, né? Onde aquela mulher tinha muito parente, muitos amigos ali, e a Bíblia diz que ela ainda no sofrimento do seu esposo, a Bíblia diz que no espaço de tempo, o filho também morre. Para alguém poderia até dizer, que mulher, que falta de sorte nesta mulher. Mas diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que tudo tem um tempo. Aconteceu aquilo para que Jesus entrasse naquela cidade e acontecesse um milagre ali dentro daquela cidade. E a Bíblia diz que durante o velório, as pessoas iam à casa daquela mulher consolar aquela mulher pela perda do seu filho. E a Bíblia diz que, chegando a hora de sepultar, de levar aquele esquife, aquele que seguia aquele cortejo, a Bíblia diz que uma grande multidão acompanhava aquela mulher. Pense bem, uma cidade, parentes e amigos, todos juntos para sair daquela cidade. Era uma grande multidão que ia saindo, talvez alguém consolando aquela mulher com o braço no pescoço dela e dizendo, mulher, é assim mesmo. Talvez alguém que já tivesse perdido um filho, que tivesse perdido o marido, poderia chegar dizendo para ela, mulher, é assim mesmo, eu também perdi o meu esposo tão cedo, perdi o filho também que eu tinha, mas como consolar? Não existe, por mais alguém querer consolar uma pessoa que está passando por uma crise como aquela mulher estava passando, era difícil de consolar. A única solução dela era chorar. Talvez alguém falasse, mulher, chore, chore, porque isso faz bem para a tua saúde. E ela chorava. E a Bíblia diz que, saindo aquele cortejo, ela não esperava uma surpresa
que estava para acontecer. Jesus sabia o que estava acontecendo, porque ela é onisciente, é onipresente e é onipotente. Mas diz a Bíblia que foi um encontro de uma grande multidão que ia saindo, com outra grande multidão que ia entrando na cidade. Pense bem, aquela multidão de fora, com a multidão que estava saindo, agora para todos entrarem na cidade, seria uma coisa mesmo que ia chamar a atenção de muita gente. Alguém não conhecia quem era a pessoa que ia entrar naquela multidão. Se fosse hoje, talvez alguém poderia dizer, um político vai entrando na cidade, né? O prefeito, ou um candidato a vereador, ou um candidato a deputado, que nós estamos no auge dessa história aqui, ou um companheiro do presidente vai fazer qualquer declaração concernente à política, mas não era política, era um homem que ia entrando na cidade e uma grande multidão acompanhava aquele homem. E quando deparou a multidão que ia saindo e a multidão que ia entrando, existia uma diferença nessas duas multidões. Uma multidão iria saindo com a morte, levando o defunto para sepultar fora dos muros de Jerusalém. A outra multidão era totalmente diferente. Era um homem que trazia vida, glória a Deus, que trazia vida e vida com abundância. Quando a multidão de fora entra, aquele homem que vai na frente, a Bíblia diz que ele olha em direção a uma mulher que estava sofrendo. Ele acertou o lugar. É por isso que o nosso irmão falou hoje, que os olhos de Deus vê tudo, glória a Deus, observa tudo. E aquele olhar foi diretamente para aquela mulher sofrida. Ele não erra o alvo. Ele poderia, se fosse eu poderia até perguntar: quem é a mãe do defunto? Quem é a mãe do rapaz que morreu? E alguém poderia dizer: é aquela lá. E eu poderia ir lá porque alguém me indicou para ir até lá. Mas Jesus não perguntou a ninguém. Ele foi diretamente à mulher e disse: mulher, não chores mais. Glória a Deus. Talvez alguém olhou assim e disse: essa palavra todos já falaram para ela, todos consolaram a ela. Talvez até a mulher dizendo: é mais um que vem dizendo que eu não chore. Como eu não devo chorar? Eu não tenho mais marido, não tenho mais meu filho. Era a única riqueza que eu tinha, era a única riqueza que eu possuía. E a Bíblia diz que ele olhou para ela e disse: mulher, não chores mais. E aquela mulher olhou para ele, aquele homem estrangeiro, e disse que ele dirigiu-se aos que carregavam o defunto e disse: parem. E eles pararam. E quando eles pararam, ele foi diretamente ao defunto e pegou na mão do menino e disse: a ti eu te digo, mancebo, põe-te em pé. Glória a Deus. E na mesma hora o menino assentou, porque o Espírito de Deus, o Espírito daquele menino voltou novamente para ele, pois ele já estava guardado com Deus. Mas Deus enviou de volta aquele Espírito e aquele menino se assentou. E Jesus pegou no braço dele, levou até a mãe e disse: olha aqui o teu filho vive, glória a Deus. Dá comida para ele, glória a Deus, porque ele ressuscitou. É assim que Deus faz na nossa vida, queridos irmãos, coisas grandes na nossa vida. Por isso que eu digo, às vezes o Evangelho,
ele é rejeitado por muitos, é mal compreendido por muitos, mas para nós não. Para nós sabemos que o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Glória a Deus, porque o Evangelho, ele faz uma mudança total em uma vida. Eu ainda era novo convertido e ouvi um testemunho. Quando alguém, uma moça, que era evangélica, ela cantava na igreja, ela pregava, ela orava pelos enfermos, mas vocês sabem, a sedução do mundo, as coisas que estão no mundo, pode fazer a uma pessoa mudar de situação, muito embora que as coisas que estão no mundo só traz prejuízo para as pessoas, né? Só traz prejuízos para as pessoas. Eu me lembro quando eu fazia parte de um conjunto lá na cidade de Belém do São Francisco, e uma vez nós estávamos tocando à noite, ali era muita alegria, a gente pensava que estava causando muita alegria, mas rapidamente nós ouvimos um tiro, e naquele tiro alguém passou a perecer. A festa transformou-se em um funeral. É assim que as coisas no mundo parecem até brilhar, mas pode trazer um grande prejuízo para as pessoas que estão neste mundo. E aquela moça foi induzida por conselhos de pessoa que não conhecia Deus e terminou lesando a mente daquela jovem. E aquela jovem saiu de casa, abandonou o pai, abandonou a mãe, saiu da igreja e foi à prática das coisas lá no mundo. Aquela jovem se infiltrou nas drogas, na bebida, e ficou uma mulher, uma jovem depravada, perto dos pais, fora da igreja. E ela foi para uma cidade vizinha, onde tinha uma ponte que separava aquela outra cidade, e ela se jogou na vida da cachaça. Aquela jovem ficou magra, aquela jovem ficou uma situação difícil, e ela pensou consigo e disse: eu não tenho mais solução para a minha vida. Eu tinha antes, mas eu abandonei as coisas de Deus, abandonei a casa do meu pai, abandonei o aconchego do meu pai, a ternura da minha mãe, não tenho mais acesso às coisas da igreja. E por muito tempo, ela jogada nas drogas, ela pensou: a única solução é eu morrer, é eu me acabar, porque eu não tenho mais prazer de voltar para a casa de Deus e nem a casa do meu pai. E ela pensou uma alta noite, 12 horas da noite, se jogar naquela ponte que era muito alta, aquela ponte. E quando ela chegou meia-noite na ponte, ela olhou para baixo, era muito profundo, e ela fez menção de se jogar lá embaixo. Quando ela fez menção, ela sentiu um braço forte que sustentou ela ali e disse para ela: olha, ainda que todos te desamparem, eu, Senhor, te acolherei. Glória a Deus. Volta para a casa do teu pai. E ela voltou para a casa do pai, chegou de madrugada na casa do pai, ficou perto da porta, e ela esperou, querendo esperar o dia amanhecer, e ela ouviu alguma